Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não... Boa tarde! Seja bem-vindo ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Você é uma pessoa tímida? É verdade, é isso mesmo? Você tem medo de falar em público, tem medo de conversar com as pessoas? Pois é sobre isso que nós vamos tratar nosso programa, queridos. E abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo do 1 ao 18. Êxodo, capítulo 4, versículo de 1 a 18. E vença a timidez e aperte o dedinho aí, ó, no like, tá bom? Dê um joinha. Aperte o dedo lá em compartilhar. Aperte o dedo em inscrever-se. E também, ó, usa o seu dedinho para comentar. Vamos vencer a timidez, tá bom? Vamos vencer a timidez, na prática. Sinto minha alma chorar junto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Moisés respondeu: eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara. Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: estende tua mão e toma pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a mão no teu seio
Ele meteu a mão em seu seio e, quando retirou, sua mão estava leprosa, tão branca quanto como a neve. O Senhor disse-lhe: mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio e retirando-a, eis que elas se tornaram como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses dois prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra. A água tirada do rio se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? O faz ver ou o faz cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão, diz ele, teu irmão levita? Eu sei que ele fala bem. Ele justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás a palavra na boca, e quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígio. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, seu sogro, disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Interessante, queridos, que foi feita uma pesquisa
sobre o que as pessoas mais têm medo de fazer, né? De mais ter medo. Muita gente botou que tem medo de cobra, tem medo de rã, medo de sapo, né? E a primeira coisa que o pessoal mais tem medo é de falar em público. Interessante que falar em público ainda sai ainda mais do que o medo da morte. Pois bem, queridos, nós vamos falar aqui sobre a timidez. E colocamos aqui como exemplo Moisés. O quê? Moisés? Exatamente, minha gente. Moisés, tímido? Moisés tinha alguma coisa de tímido, minha gente? Observe aqui, queridos. Moisés que fez tantos milagres, tantos sinais que ele realizou. Observe que no começo, que não nasceu falando bonito não, tá, queridos? Então Moisés era tímido. Moisés tinha dificuldade de falar. Então Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Então olha só, meu, Moisés reconhecia que ele não sabia falar. Tinha medo que os outros iam pensar. Você tem medo também do que os outros vão pensar? Moisés tinha medo também, queridos. Moisés tinha medo. Então Deus apareceu a Moisés lá na sarça ardente, que está aqui no capítulo 3 de Êxodo. Deus diz, né, tira essa sandália, que esta terra é santa. Então Deus se apresentou, eu sou aquele que sou, né? Eu sou aquele que sou. Então Deus delegou a Moisés a missão de libertar o povo do Egito. Deus disse para Moisés o que ele era para ele dizer. E Moisés só botando dificuldade, né? Mas Deus conhecia o potencial que havia em Moisés, queridos. Deus conhecia o potencial que estava dentro de Moisés, queridos. Então Moisés tentou botar um monte de desculpa e Deus não aceitou não a desculpa dele. O que Deus fez foi o quê? Colocou Arão para ajudá-lo, porque Arão sabia falar bem. Então Moisés falava com dificuldade. Moisés tinha vergonha de falar em público. Então Deus foi capacitando Moisés para que Moisés realizasse lindos sinais. Então tal que Moisés, na Bíblia inteira, é sempre feito referência à figura de Moisés. Vocês sabem que Moisés libertou o povo de Deus lá do Egito, por meio usando aquela varinha. Então no começo, né, ele sofreu muita rejeição, Moisés. Mas à medida que Moisés ia mostrando os sinais, as pessoas começaram a acreditar nele, acreditar em Moisés. Mas tudo isso, essa força que Moisés teve, veio de onde? Veio de Deus. Então Deus que capacitou Moisés. Então se você é chamado para uma missão e você acha que não é capaz, saiba que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que escolhe, queridos. Então, vamos vencer a timidez, queridos, que muitas vezes as pessoas tímidas acabam deixando de fazer o bem para as pessoas. Ainda bem que Moisés aceitou essa missão, minha gente. Moisés aceitou essa missão. Então, mesmo sendo tímido, mesmo com dificuldade de falar, não teve medo de levar a palavra para o povo. Claro que no começo ele tinha medo, né? Mas tinha Arão que sabia falar mais bonito, né? Então Moisés foi pegando gosto, foi pegando o ritmo. Então ninguém nasce sabendo falar, queridos. Ninguém nasce sabendo falar. Então veja só o exemplo de Moisés, minha gente. Então Moisés ele atravessou o mar vermelho a pé enxuto com o povo. Mostrou as tábuas dos 10 mandamentos lá para o povo, lá no Monte Sinai. Fez com que acontecesse aquele milagre das codornizes, daqueles pães que desceram do céu. Né? Claro, né, que tudo isso ele fez com a graça de quem? De Deus. De Deus. Então muitos e muitos sinais Moisés realizou, né, pelo seu povo. Muitos sinais. Então você é que ele era um homem tímido, que falava com dificuldade. Né? Vamos ver aqui que ele diz, ó. Moisés disse ao Senhor, aqui no versículo 10, ó, capítulo 4, versículo 10. Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Você já disse isso para você também? Ah, eu não tenho o dom da palavra. Vá treinando, querido. Vá treinando que você consegue, viu? Eu não tenho o dom da palavra. Nunca o tive. Nem mesmo depois que falaste ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. Então, queridos, olha só que Moisés, né? O que Moisés disse é aquilo que de fato nós enfrentamos. Então, queridos, e como é que a gente vai vencer essa timidez, minha gente? Falando.
Como é que você aprende a nadar? Nadando. Como é que você aprende a escrever? Escrevendo. Como é que você aprende a falar? Falando. Quanto mais você vai praticando, mais você vai desenvolvendo, queridos. Vai se desenvolvendo. E hoje, né, nós temos, né, hoje após o nosso programa, nós vamos ter a Santa Missa aqui na rádio, com os locutores, com a presença deles, né? São pessoas que todos eles, né, de fato, tiveram problemas assim e acabaram também se desenvolvendo também, né? Os nossos locutores, né, vão estar presentes hoje na nossa rádio, né, que venceram esse medo de falar em público. Você sabia que eu era tímido? E sou. Que é isso, padre? Não acredito não. Toda vez que eu digo isso, minha gente, ninguém acredita que eu era tímido. Ninguém acredita. Quando eu estava no seminário menor, teve um dia que o padre Antônio Cruz, né, que foi meu formador no seminário, ele me chamou para conversar. Isso em abril de 2001. O padre Antônio Cruz me chamou para conversar. Ele me chamou, eu disse assim, era mais ou menos 4 horas da tarde. Seminário menor que é lá do Severino, onde hoje tem aquela igreja do Patrônio Batista, a igreja de São José. Então, o padre Antônio Cruz me chamou para conversar e disse, olha, vem cá, Valdinho, vem cá, olha, a nós descer, cantou, né, disse assim, olha, no estudo você está muito bem, viu? Na oração você está muito bem, nessa outra dimensão está muito bem, aqui também você está muito bem, mas tem uma coisa que você precisa melhorar, você precisa aprender a falar com as pessoas. O povo está reclamando que você não fala com ninguém, que você não sabe falar com as pessoas. Como é que você vai ser padre se você não fala com as pessoas? O Patrônio Cruz me deu essa pressão, minha gente. Graças a essa pressão, né, que eu de fato fui desenvolvendo esse gosto de falar publicamente, de falar com as pessoas. Mas gente, o Patrônio Cruz teve que me ameaçar. Teve que me ameaçar para poder aprender a falar com as pessoas, né? Então, que de fato é prazeroso você falar com as pessoas, né? Todos nós temos algo a falar. Todos nós temos algo a dizer para as pessoas. Então, amados irmãos, não tenha medo de se expressar. Que o que acontece, meu gente? Quando você deixa de falar com as pessoas, muitas vezes você acaba se tornando uma pessoa egoísta, sabe por quê? Porque às vezes você tem uma solução, aí você não fala, às vezes está todo mundo quebrando cabeça, e aquele que está calado tem a solução. Não é verdade? Então é um egoísmo, queridos. Então muitas vezes o timidez pode ser um egoísmo, queridos. Eu confesso que quando eu ficava calado, tinha muitos problemas lá, que eu sabia a solução, só que eu não dizia nada, com medo de falar em público. Então, queridos, não tenha medo não de falar em público. Quando você fala em público, geralmente aquele que estava calado vai pensar, era isso que eu estava pensando, era isso que eu estava com vontade de dizer, mas não disse, tá? Mas não disse. Então, aquele ditado, o pessoal diz, tirou as palavras da minha boca, não é assim? Olha, ele colocou a mesma ideia que eu estava pensando, mas você não disse. Então não tenha medo não, queridos. Mas se ninguém concordar, sim, mas você não vai morrer por causa disso aí não, queridos. Se ninguém concordar com você, tá? Então vamos vencer a timidez, não ter medo, né, de falar publicamente, né? Claro que a gente tem que ser prudente na hora de falar, tá bom? Tem que ter prudente, falar as palavras certas, né? Se esforçar. Se de repente você errar, não tem problema, né? Então recomeça a vida continua, tá? E tá tudo bem. Então vamos vencer esse medo de falar em público, né? Então quando você fala em público é um serviço que você vai estar prestando para as pessoas. Então esse programa que nós estamos fazendo aqui não é apenas para o padre aparecer, tá? É muito mais do que isso, queridos. É levar uma mensagem que a gente sabe que serve para todo mundo. No nosso programa a gente trata o quê? De problemas que acontecem com os seres humanos, na relação entre as pessoas. Então aqui o objetivo não é simplesmente que o canal tenha milhões de seguidores. Não, o objetivo principal não é isso. É oferecer um serviço para a população, para as pessoas saberem se comunicar uns com os outros, saber se relacionar uns com os outros, saber, né, tratar bem uns aos outros, saber lidar com os problemas surgidos pelas relações humanas. E nosso programa, queridos, também a gente vai estar sempre mostrando que a Bíblia é que nos ilumina para a gente resolver os nossos problemas. Pode observar que em todos os nossos programas nós iniciamos com a leitura bíblica, ou seja, os problemas que o ser humano enfrenta hoje já existiam antigamente e a Bíblia sempre aponta soluções. Nós vimos aqui, por exemplo,
Moisés, que era tímido, mas mesmo assim Deus capacitou. Então acredite, querido, que Deus vai lhe capacitando. Se de repente, por exemplo, você foi eleito para coordenar uma comunidade. Eu não sei falar bonito. Quem disse que é obrigado a saber falar bonito? Basta você dizer o que precisa ser dito, tá? Se o padre, por exemplo, diz, olha, o padre determinou que toda a comunidade deverá se reunir toda semana nas suas celebrações. Então, você precisa falar bonito. Basta dar o recado para que os outros entendam. Entenderam? Vamos supor, né, vamos supor, né, que vai acontecer um evento na paróquia. Então, como é que você vai exercer sua liderança? Dando o recado. Olha, para todo mundo, para estar todo mundo no show de prêmios, lá no pátio da igreja do Parque Piauí, no dia 30 de março, logo após a Santa Missa, né? Então tá aqui, ó, logo após a Santa Missa, tá bom? Então, e assim você vai vencendo atividades, que começa assim dando recados. E você vai ver que aos poucos você vai se desenvolvendo, né? Dizer para as pessoas aquilo que precisa ser dito. Não é ficar inventando palavra. Não é você querer decorar um poema de Olavo Bilac. Não é você querer falar que nem Castro Alves, que nem, como é o nome daquele, Machado de Assis. Não, queridos. Precisa ser palavra rebuscada. Não. Você precisa falar de fato de um modo que as pessoas entendam o recado. Que às vezes a gente complica demais as coisas, querido. Então, para de ficar complicando as coisas. Às vezes a nossa timidez, às vezes a gente quer ser tão perfeccionista, e às vezes a timidez se junta com isso e você acaba fazendo nada. Não, eu vi fulano errando, eu tenho medo de errar também. Não. A vida continua, errou, a vida continua, queridos. A vida continua. E hoje no nosso programa, né, ou melhor, na Santa Missa, nós vamos ter a presença dos locutores da rádio, né, às 18h30, viu, queridos? Aqui na FM Verona. E vai ser uma oportunidade, né, para você conhecer os nossos locutores e que sempre trazem uma mensagem para o nosso povo. Traz uma mensagem para a nossa população, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, né? Então, trazendo conteúdo de qualidade. E sabe uma coisa, queridos, né? A nossa rádio, ela oferece uma coisa para a sociedade. O que nossa rádio tem a oferecer para a sociedade? A questão da credibilidade, tá bom? Credibilidade. Então, pessoas que venceram a timidez, mesmo sendo tímida, observe que não se deixaram se abalar. São pessoas que, de fato, são pessoas que deram a volta por cima e estão aí trazendo notícias, trazendo recado para as pessoas, queridos. Então, vamos vencer a timidez, né? Então, ser pessoas comunicativas, dizer o que precisa ser dito. Então, cuidado para a gente não pecar por omissão. Quando a gente resolve o ato penitencial, tem um momento que diz, né, que pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Atos e omissões. Então, queridos, muitas vezes o tímido acaba pecando por omissão. Muitas vezes o tímido acaba pecando por omissão. Então, que não tenha medo de se relacionar com as pessoas, olhe para a pessoa nos olhos, pegue na mão, dê um sorriso, tá bom? Dê aquele bom dia bem forte. Acho que vocês já viram que sempre nas missas dá aquele bom dia tão forte, né? Então só Deus sabe, né, que isso aí é uma forma de desbloquear a timidez. Minha gente, o padre é tímido, tá bom? Só que o padre não se deixou se vencer por ela, tá bom? Não se deixou se vencer por ela. Então, queridos, vamos vencer a timidez, para que de fato a gente possa proclamar o evangelho, para que a gente possa fazer com que a boa nova de Jesus chegue mais longe. E na nossa diaconia, na nossa arquidiocese, muitas paróquias realizam visitas missionárias. Então, quando você vai participando de visitas missionárias, você vai também vencendo a timidez também. Você vai trazendo um serviço para a população. Você vai estar ajudando, trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para o povo. Então, amado irmão, amada irmã, não tenha medo de fazer o bem. Não tenha medo de usar a sua língua para o bem. Toque na sua língua, vai. Coloque a mãozinha na sua língua, vai. Coloque a mão na sua língua. Feche os olhos, vai. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que toque na língua dos nossos ouvintes para que eles possam usar a sua língua para o bem. Que use sua língua para transmitir a mensagem de esperança. Que possa usar a sua língua para o crescimento espiritual de todos. Amém. Então, amados irmãos, não tenham medo de
usar sua língua para o bem, de ser pessoa comunicativa, pessoa que traga mensagem de fé e de esperança para todos, amados irmãos, amadas irmãs. Nunca se canse de fazer o bem. Jesus já havia ensinado em Mateus 28, no capítulo 28, né, quando ele subiu ao céu, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que lindo, minha gente, pregai. Você vai pregar, ó, o meio principal é a língua. Então use sua língua para o bem. E cuidado para não usar aquela desculpa. Ah, tem muita gente que só fala besteira. Sim, aí você vai ficar calado por causa disso. Não, é você falar o que precisa ser dito, entenderam? Se você teve erro de português, a vida continua. Aprende com ele e continua, tá? Aprenda uma coisa, querido, olha só. Isso aqui eu já vou até já pedir já para os tímidos agora, tá bom? Uma para os tímidos, isso vai valer para todos, né? Tem um ditado que diz assim: o inteligente aprende com os próprios erros. Ouviram? O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Então você que é tímido, que está sempre se deparando com o erro dos outros, aprenda com o erro dos outros para você fazer melhor. Entenderam? Aprenda com o erro dos outros para você fazer melhor. E agora nós vamos para a nossa música. E logo em seguida nós vamos interagir com os nossos ouvintes. Mande sua mensagem, ó. Coloque sua mensagem aqui, viu? E Mateus, me diga uma coisa. Meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém. Luzes que brilham juntas, velas que juntas queimam no altar da esperança. Trilhos que juntos percorrem os mesmos dormentes e vão terminar no mesmo lugar. Aves que vão em bando, verso que segue verso nas rimas da vida. Barcos que cindram os mares até separados, mas sabem o porto onde vão se encontrar. São assim os amigos que a vida me deu, meus amigos e minhas amigas, e eu. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém. Gente que sonha junto, gente que brinca e briga e se zanga e perdoa. Um sentimento forte, mais forte que a morte, nos faz ser amigos no riso e na dor. Vidas que fluem juntas, rios que não confluem, mas vão paralelos. Aves que voam juntas e sabem que um dia, por força da vida, não mais se verão. Resta apenas o sonho que a gente viveu, meus amigos e minhas amigas, e eu. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz.
Seja bem-vindo de volta ao nosso programa A Arte de Lidar com Gente. Perceberam algo diferente aqui no nosso cenário? Estamos aqui com a princesa Isabelle. Ó, o coraçãozinho pra você, Isabelle, ó. Faz o coraçãozinho pra quem tá lá, vai, faz o coraçãozinho, vai, ó. Ei, coisa boa! A Isabelle, ela é filha, querido, do Diassis, que é locutor aqui da nossa rádio, viu, minha gente? O Diassis que faz o programa esportivo, tá bom? Esporte Verona, ele que faz, tá bom? Daqui a pouco ela vai fazer um convitezinho para nós, viu? Vamos ver quem é que está nos acompanhando. Vamos lá, mostra aí, Matheus. Quem é que está nos acompanhando aí em sua casa? Vamos lá. Mandem um coraçãozinho aqui pra Isabelle, viu, minha gente? Olha só. Hoje é sobre timidez, ó. Tá aqui a Isabelle aqui também, que é uma moça aí que venceu a timidez, viu? Vamos lá. Joana Dark, boa tarde. Deus abençoe, Padre Valdiano. E obrigado pelas orações, pela minha irmã. Graças a Deus está bem em casa. Oh, coisa boa! Muito bem. Ana Márcia, boa tarde, estamos acompanhando. Ô, Ana Márcia, senti sua foto lá na Serra do Coratá, sábado à noite, viu, Ana Márcia? Liberaci, lá do deserto, coisa boa. Ô, coisa boa. Sônia Pinheiro, boa tarde, obrigado, Sônia. Ó, o coraçãozinho, ó, faz o coraçãozinho, vai. Ei, pode usar as duas mãozinhas, vai. Isso. Pra quem é outro coraçãozinho que você vai mandar, Isabelle, é para Elizabeth Castelo Branco. Vai, faz um coraçãozinho pra ela. Eita, coisa boa. Quem mais? Outro coraçãozinho pra quem? Para o Marcos Paulo. Ei! Quem mais? O Diácono Irã Gomes. Olha só, queridos, ó. O centro deve ser sempre Cristo. E é ele que deve aparecer, ó. Faça um coraçãozinho pro Diácono Irã, ó. Eita, coisa boa. O centro é sempre Jesus, viu, minha gente? Muito bem, sempre deixar Jesus aparecer, tá bom? Então, deixe Jesus usar a sua voz para que ele possa aparecer. Muito bem, Joana Dark. Já fui muito tímida nas apresentações de seminário, da universidade. Eu travava, né? De dar um branco, né? Dar um branco. Melhorei muito, graças a Deus. Olha só, faz aí o coraçãozinho de novo. Muito bem. Opa, Joana Dark. Patrícia Silva, olha só, um coraçãozinho pra você, Isabel, ó. Mandou um coraçãozinho pra você, Isabel, ó. Ô, coisa boa, minha gente. Podem mandar mais mensagem, queridos. E a Isabela, queridos, tem um recadinho, tem um convite pra fazer pra vocês. Dá pra ouvir a voz dela? Deixa eu ver aqui. Dá pra ouvir, Matheus? Ela falando aqui? Dá, né? Vamos lá, fala aí, Isabela. Faça um convitezinho, vai. Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui pra dar um convite pra vocês. Boa tarde, pessoal. Tô aqui para dar um convite para vocês que 30 de março vai acontecer o show de prêmios da Rádio Verona, Rádio Verona Boa Nova no Ar. E você concorre a prêmios incríveis. O maior show de prêmios do ano, gente. Apenas R$10 você garante o seu cupom logo para você concorrer a todos os shows de prêmios. Eita, coisa boa. Após a missa do pátio da igreja do Parque Piauí. Após a missa do Parque Piauí, né? Coisa boa. Após a igreja do Parque Piauí. Muito 30 bem. de março, viu, galera? 30 de março. E aqui eu vou dar um número pra vocês para garantir sua cartela. Anotem aí, vamos lá. Anotem um telefone aí, vocês estão escutando em casa, vamos lá. Ela vai dizer o telefone, vocês vão anotar em casa, vamos lá. 86, né? 86. Aí vem 98827 2485. O segundo número para vocês garantir a cartela 86 94 483 909 e o 5 e o 2. 52. Ô, coisa boa. Obrigada. Quais são os prêmios que tem aqui? Leia pra nós. Olha bem, que esses prêmios são esses aí. Diga aí o que tem aí. Tá, a gente vai... Deixa eu tirar um aqui que é pro povo ver em casa, tá bom? Ela vai dizendo e eu vou... Vamos lá, quais são os prêmios? Os prêmios são uma caixa de som. Bicicleta. Ferro elétrico. Dinheiro, R$100 em dinheiro. Oba, o Pix de R$100. Um ventilador. Outro dinheiro. Liquidificador. Air fry, que chique. E a... Uma sanduicheira, É uma sanduicheira. O que mais? Uma
Alexa. Uma Alexa? O que é Alexa? Alexa é um tipo de caixa que você pede pra ela fazer qualquer coisa, ela faz. É mesmo? Exatamente, até brincar. É mesmo, ela brinca? Sério? Ah, que legal, menino. Eu vou querer umas cartelas também, viu? Aí tá você bom? garante logo sua cartela. Ô, coisa boa, coisa boa. Obrigada, galera. Muito bem, queridos. Opa, ó, coraçãozinho pra você, ó. Eita, coisa boa. Muito bem, viu, minha gente? Tem acreditado? Filho de peixe, peixinho é? Tá aqui uma peixinha aqui, viu? É a filha do nosso locutor de Assis. Do programa Esporte Verona, ó. Obrigada. Eita, coisa boa. De Assis, de vez em quando, transmite jogos do Campeonato Piauiense, né? No ano passado, eu assisti alguns jogos que o de Assis transmitiu da série B, né? Locutor. Locutor, né? Muito bem, é locutor da rádio, viu, minha gente? Quanto que é mesmo a cartela, que eu esqueci? A cartela é R$10. R$10. Menino, rapaz, vai ficar com tudo pra mim? Não é não? Rapaz. Muito bem. Então você garante logo sua cartela, tá bom? Após a missa da igreja do Parque Piauí. Ô, coisa boa. Bem aqui pertinho, viu? Bem, ó, bem. Ei, e agora? Mas se a pessoa não puder vir, agora? Se a pessoa não puder vir? E agora? Se a pessoa não puder vir, ela marca em casa, né? Marca em casa? Marca em casa e liga, ó. E liga, né? Liga. Ah, Acho muito que liga, bem, acho né? que liga. Muito bem. Tem outro detalhe também, né? Geralmente dessa parte aqui que é destacada, ó. A gente vai destacar, ó. Aí tem o Pronto. número da pessoa. É o número da pessoa. Poder ligar. Pronto, esse aqui eu vou te dar de presente, viu, neném? Ó, tá bom? Presente? Eu vou te dar esse aqui de presente, tá bom? Nesse outro aqui você bota seu nome, tá bom? O seu endereço e seu telefone, que lá vai ter uma grande caixa. A gente vai jogar pra cima, a gente pega. Aí já tem aqui, quem ganhar a gente liga pra pessoa. Entendeu? Pronto, você pode. Então você já pode até ir preenchendo. Eita, cara, só não tem a caneta aqui. Não, tá mas bom? não posso preencher. Pronto, não, você vai preencher aqui ao vivo, tá bom? Dá um jeito de pegar a caneta e você volta, tá bom? Bota a música aí, Matheus, pra gente encerrar, tá bom? Antes de encerrar, tá bom? Pegar a caneta, Gente que sonha junto, gente que brinca e briga e se zanga e perdoa. Um sentimento forte, mais forte que a morte, nos faz ser amigos no riso e na dor. Vidas que fluem juntas, rios que não confluem, mas vão paralelos. Aves que voam juntas e sabem que um dia, por força da vida, não mais se verão. Resta apenas o sonho que a gente viveu, meus amigos e minhas amigas e eu. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Dar com Gente. Tá acabando o programa. Oh, mas você pode ir preenchendo, viu? Pode ir preenchendo, tá bom? Olha, ela é canhota, Pode preencher, viu? Pode botar seu nomezinho aí, tá bom? Isso, ó, tá escrevendo direitinho. Muito bem. E você que está nos acompanhando, lembrando que hoje às 18h30 vai ter uma missa aqui, viu, Isabela? Sim. Tá sabendo, né? Eu já ia convidar vocês. Pois convide, vai, convide pra missa, vai. Ó, gente, aqui vai ter uma missa aqui na nossa rádio, nossa fundação, parceria com a rádio e a Fundação Esporte Verona também. E aí eu queria convidar vocês pra vir hoje aqui, gente. Pra vocês poderem assistir essa missa e... Eu agradeço muito a participação de vocês. Às 6 horas. 6h30. Isso. Você tá aqui, se quiser, pode vir sem problema. Aqui tem muita gente que mora aqui pertinho e vai vir também. Então você está convidado e você pode vir. Muito obrigada. Ô, coisa boa. Continue preenchendo. Deixa eu ver, tem mais mensagem aí, né? Parece que aumentou muito de mensagem aí. Vamos ver. Tem não? Vamos lá. E agora vamos para a benção final. Aumentou foi os corações, viu, Isabela? Você falou aí, um monte de gente mandou coração aí, viu?
Muito bem. Então agora nós vamos encerrar com a oração do jubileu. Olha aqui, viu, gente? Ó, a Isabela até já botou o nomezinho dela aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Já garantiu a cartelinha dela, viu, minha gente? Tá bom? Vamos encerrar com Bora rezar aqui mais eu, tá bom? Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Até daqui a pouco na nossa missa, ó. Tchau, até daqui a pouco, ó. Ei! Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixam um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem